Meus irmãos e minhas irmãs, confesso para vocês que nós encerramos a novena de São Pedro esse ano, tendo a oportunidade de retomar especialmente celebrações. Para mim me deu uma boa inspiração, uma boa intuição. E queira Deus que eu não esteja enganado de que é um passo que demos. E talvez esse passo que demos, nós até o mereçamos de fato, estar sendo dado. Tendo em vista de tudo aquilo que nós especialmente temos vivido, experimentado, sacrificado e ao mesmo tempo também dado como testemunho a Deus de nossa fé, esperança e também caridade. A fé de que Deus cuida de nós sempre. A esperança de que dias melhores virão. E a caridade que é talvez até que esses dias cheguem, tivemos. Caridade de olhar para o irmão, se preocupar com ele, manter distância, esse incômodo, né, que eu até esqueço de tirar de vez em quando, esse incômodo, né, que é às vezes, né, a máscara, e outras realidades que, querendo ou não, por caridade, por amor, por compromisso com as pessoas e com a igreja, que somos todos nós, onde todos nós somos importantes, nós, por caridade, por amor, cuidamos uns dos outros. E se no ano passado praticamente não fizemos absolutamente nada, esse ano já conseguimos celebrar. Que meu coração intui que o ano que vem vocês farão uma belíssima festa para São Pedro, com tudo que ele tem direito, desde essa esplêndida celebração da novena, com todo o carinho, capricho, zelo, com que a comunidade nós procuramos sempre fazer, como também a possibilidade de acolher as pessoas, todos que de fato se sentirem comprometidos e no desejo de vir rezar, e também aqueles que festejam conosco, né? Tem gente que faz novena aqui, mas não entra na igreja não, faz novena na barraquinha, né? 9 dias de barraquinha, né? Que seja, se a nossa festa proporciona para alguns o alimento espiritual, que é a Eucaristia, a palavra, e para outros a boa, saborosa comida, né? Que a comunidade sempre ofereceu, que nós continuemos oferecendo e continuemos celebrando não apenas a memória do grande apóstolo São Pedro, que por si só já é um motivo extraordinário para a gente estar reunido e celebrando, mas que a gente também tenha a oportunidade de continuar celebrando a vida da igreja, continue celebrando a fé do povo, continue celebrando nossa identidade paroquial, nossa identidade como igreja de São Pedro e paróquia. Que esse seja o nosso compromisso de não interrompê-lo por motivo nenhum, por razão nenhuma, a festa, o padroeiro, a realização da novena, a menos que situações como a que nós já narramos nos impeçam, mas até se outras aparecerem, que encontremos modos, meios, formas de continuar celebrando a nossa fé, com o coração vibrante e com a identidade própria dessa igreja. Por isso que me intui, me alegra, me entusiasma celebrar com vocês hoje, também lembrando aqueles que porventura ajudaram-nos nesses 22 anos de caminhada, de igreja, de paróquia. E aí eu vou citar um, que citando ele, eu acho que eu cito todos os outros, que de fato é exemplo dele, acho que cuida bem de todos nós, né?
Hoje, se eu não estiver enganado, 88 anos, né? 88 anos do aniversário natalício do Monsenhor Evaristo, né? Que por aqui 13 anos ficou, né? Se juntar os meus anos de padre com o do Demóstenes, ainda não alcança ele ainda, né? Vamos precisar de mais um para talvez alcançar três para alcançar o tempo de um. Que se hoje a memória, né, dele nos vem também, se estivesse vivo estaria completando 88 anos, mas que fez um bem enorme nessa igreja, que é o que nós esperamos também, né? Que o bem seja aqui sempre um compromisso de todos, né? Daqueles que por aqui passaram e passarem, e daqueles que aqui permanecerem, que seja de fato um compromisso de todos, uma doação da própria vida, se assim preferirmos. Lembrar da doação de uma vida também nos retoma agora um dos temas importantes desse dia, que é celebrar nesse domingo, onde toda a igreja se reúne para celebrar o dia a memória de São Pedro e São Paulo. Também é importante lembrar do Papa Francisco. Não especialmente o Francisco, mas lembrar da figura do Papa. Eu até pedi para a fotinha dele ser colocada ali nos pés de São Pedro, para a gente lembrar que hoje é o dia que a igreja também reza pelo Papa. E inclusive a coleta da missa hoje, toda ela estará destinada a ele. E a obrigação de nós, ou o compromisso de rezarmos pelo Papa, não é simplesmente porque associamos ele a São Pedro, que já era motivo para a gente rezar. São Pedro é aquele que fora chamado vigário de Cristo. Aquele que em nome de Cristo cuida, zela da sua igreja. Assim como Francisco também zela e cuida. Se Pedro é o vigário de Cristo, Francisco assumiu essa função há mais de 7 anos atrás, de ser como Pedro também aquele que zela pela igreja. E como ouvimos na leitura de hoje, a primeira, lembrando da prisão de São Pedro, quando a perseguição, sobretudo aos cristãos, iniciara de forma muito ferrenha, na tribulação a igreja, em vez de se desesperar, se dividir, se desmantelar, a igreja se uniu pela oração, que é o compromisso que a gente tem. Quando a igreja se une pela oração em favor de Pedro, que estava preso, o mesmo Deus e libertador que sempre cuidou e libertou o seu povo de todas as prisões, manda um mesmo anjo que já libertou o povo de Deus de diversas situações de perigo, inclusive lembrando o mesmo que conduziu o povo no deserto como anjo de luz, para dizer que Deus age em favor dos seus e da sua igreja sempre que ela se dirige a Ele por meio de sua oração, prece, compromisso da igreja. Nos momentos em que ela percebe a necessidade, especialmente de rezar, ela se dirige a Deus. E é exatamente isso que Deus libertou Pedro daquela prisão onde ele estava, à semelhança de seu Senhor, que também por ocasião da Páscoa havia sido preso, e assim como Cristo fora libertado da prisão, da morte, vencendo-a por meio da ressurreição, assim também Pedro é liberto da prisão, não apenas por capricho de Deus, ou por zelo com Pedro, ou por causa de um milagre extraordinário na vida de Pedro. Lembram o que o anjo diz? Põe o cinto, calça a sandália, veste tua capa. Deus liberta, o Deus age em favor de Pedro em vista da missão, do compromisso que Pedro tem de continuar abrindo os portões onde ele estava
continuar a ação de Deus no mundo por meio dele e dos irmãos, que vão, por meio de sua libertação, manifestar também a glória de Deus, que age fortemente na vida de seu povo. Assim, ao rezarmos pelo Papa Francisco, nós percebemos que, se estamos na comunhão com ele, especialmente na oração, Deus guiará seus passos e, guiando os seus passos, guiará também o destino da comunidade de fé que é a igreja. Essa comunidade de fé que está alicerçada especialmente sobre a figura desses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, que hoje, por toda a igreja, é reconhecido com igual veneração. Embora Paulo não tenha de fato pertencido ao grupo dos 12, se tornou de fato um excelente apóstolo de Jesus, especialmente pela sua participação no seu ministério da pregação e do anúncio. Paulo é uma das colunas da igreja, porque Paulo representa aquele que, como vimos retratado especialmente na iconografia que ele traz, aquele homem que segura numa mão o evangelho e na outra tem a sua espada. Paulo lembra que ele é um verdadeiro soldado de Cristo, é um homem que luta e combate em favor da fé. E não apenas se assemelha a um guerreiro, mas Paulo, ele mesmo, se considera também um atleta que corre com o intuito de completar a corrida e alcançar a coroa da vitória que o justo juiz, como ele mesmo diz, lhe dará naquele dia. Portanto, Paulo é uma excelente e uma importante coluna da igreja, porque ele especialmente não só defende a fé, como tem um profundo compromisso, como um atleta que deseja chegar ao final da sua corrida, ele tem um profundo compromisso de levar a todos a boa mensagem e anunciá-la integralmente a todas as nações, que é o compromisso de todos os apóstolos. Mas Paulo a assumiu com maestria e assumiu com toda a sua vida, combatendo a fé, em favor da fé, e assumindo o compromisso de anunciá-la aos irmãos. A outra forte coluna é Pedro. Pedro, que é esse homem que é uma coluna extraordinária, não apenas pelo seu nome, pedra, mas sobretudo por aquilo que Pedro representa. Pedro representa aquele que é capaz de professar a verdadeira fé. Quando questionados, os discípulos disseram o que as pessoas diziam a respeito de Jesus. O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem, ou seja, do Filho de Deus? Deram as respostas que nós já conhecemos. Mas quando Jesus pergunta, e para vós, Jesus sabe que a resposta dos homens é uma, mas a resposta do discípulo é outra. E a resposta do discípulo, quem dá é Pedro, em nome dos outros: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que é a profissão de fé verdadeira da igreja. Por isso, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre essa afirmação, sobre essa profissão de fé, sobre essa verdade, Jesus é o Filho de Deus, e o Filho do Deus vivo, o eterno, ou sempre, ontem, hoje e sempre, o mesmo Senhor da igreja, Senhor do povo. Portanto, Pedro é essa importante coluna da igreja, porque a igreja está sustentada e alicerçada sobre essa fé, ou sobre essa profissão de fé, sobre essa certeza que o discípulo tem que dar a respeito de Jesus, não conforme dizem os outros,
conforme a fé o inspirou. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi homem nenhum que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, Pedro, pedra fundamental, é sobre essa fundamental profissão de fé de Pedro que está alicerçada toda a fé da comunidade. Essa comunidade que é chamada a anunciar essa realidade da fé e combater a seu favor, levar ao conhecimento dos irmãos, a partir também da profissão de fé, ou daquilo que Pedro foi levado a confirmar em nome dos irmãos, ou seja, confirmar os irmãos na fé. Aquele que recebeu as chaves, portanto eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves que nosso grande apóstolo São Pedro traz nas mãos, mais do que um simples instrumento, lembra também que essas chaves é o segredo. Ninguém entra numa casa ou sai dela sem aquilo que é o segredo para entrar e sair, que é as chaves. E aquilo que Pedro tem como segredo para o reino dos céus é aquilo que ele professa como verdade, aquilo que Paulo, como todos os outros, anunciaram a todas as nações, que liga, ou seja, proporciona a relação fiel com Deus e também desliga aquelas realidades que não são capazes de unir-nos a Ele. Ele tem as chaves como mordomo. O mordomo não é o dono da casa, mas seu administrador, o seu vigário. Mas aquele que detém a chave, detém também a autoridade, e não apenas a autoridade, mas a responsabilidade de conduzir para Deus, ou conduzir os irmãos na fé, ou confirmar a fé dos irmãos para que eles tenham acesso, encontrem o caminho ou o segredo que lhes permite entrar no reino dos céus. E a importância desse homem, que está autorizado de fato a fazê-lo, por meio da profissão de fé que ele anunciou, e por meio dos sinais que também de alguma forma o acompanham. Nem as portas do inferno poderão detê-la. Que assim então, irmãos, descobrindo os segredos do céu, por meio daquele que nos ensina a verdadeira profissão de fé, a acolhendo em nossa vida como um compromisso de amor, fé e caridade, a ponto de levá-la ao conhecimento dos irmãos, que nós de fato possamos continuar sendo uma comunidade que se espelha nele, o grande apóstolo São Pedro, que tem especialmente esse compromisso com os irmãos, que creio eu deve ser também o nosso. Compromisso de confirmar os irmãos na fé, compromisso de ajudá-los a encontrar o caminho que leva a Jesus e o compromisso de anunciá-lo também com a nossa vida. Que Deus seja louvado por todos que, especialmente nessa novena, também por aqui passaram, colaboraram, trabalharam, deram seu tempo, seus esforços, seus dons. Que ninguém fique excluído da graça de Deus e da intercessão de São Pedro. Desde quem iniciou todo o trabalho aqui, abrindo essa igreja, limpando essa igreja, acolhendo, até os demais que durante todo o tempo se mostram extremamente empenhados, até o que apaga a luz no final da noite, quando tudo termina. Que ninguém fique excluído da graça de Deus, especialmente nessa novena de São Pedro. E que Ele, que ensinando-nos o caminho da fé, também continue nos dando bons exemplos do amor, do compromisso e da caridade que devemos ter sempre. Que Deus seja louvado, portanto, pela vida desses irmãos, e que tenhamos o compromisso de continuar sempre inspirados em Pedro, o nosso compromisso de comunidade, de amor, de fé, onde nós somos capazes de afirmar aquilo que a nossa fé suscita em nós, sem medo de errar, como ele também assim teve essa coragem e essa firmeza. Por isso, juntos vamos também professar
a nossa fé, como os apóstolos assim nos ensinaram. Creio em Deus Pai,